ao ano 2023 e bem-vindos à nova temporada do programa Pequeno Almoço. Você já sabe, está consigo todos os sábados das 8 às 9 horas. E não importa a hora que estiveres a ver ou o dia, eu sei que nós trazemos para si conteúdos que agreguem algum valor para si. Hoje nós vamos falar sobre planificação de uma vida de sucesso pleno. Trago dois jovens e cheios de sucesso. Você sabe que sucesso, gramaticalmente falando, é o contrário de fracasso. O alcance de expectativas planificadas por um indivíduo é sucesso. Como é que está a tua vida? Será que você está a fazer as coisas da melhor forma possível? Tem planificado o melhor para si? Está a começar o ano? Então, nada melhor do que sabermos como planificar um ano cheio de sucesso. Vem comigo. Bem-vindos de volta, já aqui os meus convidados. Eu estou com o Francisco Chinjumbila, ele é palestrante e coaching, aliás, é palestrante, coaching e comunicador. E Paulo Sérgio, escritor e CEO da Academia Núcleo Duro. Bem-vindos ao programa Pequeno Almoço. Muito obrigado, Dário. Sempre uma dádiva estar aqui a partilhar coisas produtivas que vão aderir alguma coisa nas pessoas que nos ouvem. Boa. Francisco. Para mim também é um grande prazer estar aqui com o companheiro Dário, não é? O prazer é todo nosso. Para já, este programa é um programa muito rico. Quero já parabenizar pelo magnífico programa. Muito obrigado. E pronto, muito obrigado pelo convite. Boa. E é sobre sucesso que nós vamos falar hoje. Aliás. Eu olho para dois jovens que têm muito para oferecer para esta nossa Angola. Naquilo que vocês fazem, a partir do vosso trabalho, vocês conseguem transformar outras pessoas. Isso é um grande trabalho. Eu não vou aqui fazer uma qualificação dos outros trabalhos, mas eu tenho sempre dito, sempre que nós estivermos a fazer alguma coisa que atinja ou que o objetivo é outrem, nós estamos no caminho certo. Não interessa o que vocês estiverem a fazer. Se é professor, não é para si. Porque se você for médico, não é para si, é para os outros, é pelos outros. Isso chama-se amor ao próximo. Exatamente. E até no profissionalismo tem isso. Humanidade. Automaticamente. Eu gostava de saber, como é que vocês têm planificado a vossa vida para que ela seja uma vida de sucesso? Olha, primeiro, companheiro Dário, eu quero dizer o seguinte. O sucesso é o alcance constante de nossos objetivos. À medida que vamos alcançando alguns objetivos, nós estamos a lutar para alcançar a chegar ao sucesso. Seja sucesso na vida académica, na vida profissional, na vida familiar e enfim. E há aqui uma regra, há uma lei que nós chamamos de Lei 20/80. Esta Lei 20/80 é a lei que diz que 20% do nosso tempo é resultado de 80% do nosso sucesso ou dos nossos objetivos. Quer dizer que se você empenhar 20% do teu tempo, você poderá ter o resultado, ou seja, 80% dos resultados você vai poder alcançar se empenhares 20% do teu tempo. Boa. Então é necessário cumprir 20% de alcance, aliás, 20% do nosso tempo é responsável pelos 80% do nosso resultado. Boa. Quer dizer que uma vez que você empenhar 20% do teu próprio tempo, você terá resultado de 80%. Paulo, assim já em formas de abertura, o que lhe apraz dizer? Bom, é o seguinte, eu tenho dito sempre, não é sobre viver, mas sim sobre como viver. Nós atualmente vivemos numa sociedade em que a maior parte dos jovens querem alcançar o sucesso, querem se tornar pessoas realizadas. Mas, fora isso, poucos têm a amabilidade ou a dinâmica de planificação dos projetos. E como diz o adágio ancestral, um cão não leva dois ossos ao mesmo tempo. Então, é preciso que você planifique aquilo que é o prioritário, a prioridade, a curto, médio e longo prazo. E na planificação dos seus projetos, tu vais sempre andar intrinsecamente conectado com aquilo que você já planificou. Ou seja, o compromisso que estamos a falar. Muitas pessoas planificam, também não se comprometem com aquilo que querem alcançar. Como já falou bem o Francisco, tanto quanto o Dário, o sucesso é numa contextualização assim sintetizada, pois é que é a realização das coisas que nós almejamos realizar. Boa. Então, quando você almeja realizar alguma coisa, então tu deves ter primeiro o compromisso com essa coisa e depois a humildade para aprender coisas novas e se aliar às pessoas que possam te agregar alguma coisa
e depois ter um propósito com Deus e propósito consigo mesmo. Em vez de ser depois, devia ser o contrário, né? Essa pirâmide devia começar por Deus, logo exatamente, depois as assim. outras qualidades. Assim Porque mesmo. se colocarmos lá no final, Deus também nos coloca em último plano Boa. daquilo que são as suas planificações para a humanidade. Assim mesmo. Adicionando um E só contributo, não é? E só para dar sequência, eu digo sempre, Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, mas sim aquilo que nós precisamos. Há quem a necessidade dele é casa, mas está a pedir carro. E Deus olha para si, não, então se tu precisas de casa, como é que você estás a pedir carro? Ok. Então aquilo que é um paradoxo. Então é preciso você planificar aquilo que vai de acordo com as tuas prioridades, com as tuas necessidades, e você ficar intrinsecamente conectado com aquilo que você já planificou. Fora isso, caso você não fizer uma planificação dos teus projetos, que são a curto, médio e longo prazo, você anda frustrado. Então, tu tens dois compromissos em cima Ao no mesmo teu dia. tempo, ok. Exatamente. Então, tu queres fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Epa, isso é dispendioso. Em psicologia, isso causa estresse, causa frustração. Por isso é que temos a maior parte dos jovens que andam frustrados, andam desorientados, querem fazer tudo de uma vez, depois quando não alcançam aquilo que almejaram alcançar, ficam na frustração, ficam nos desgostos. Epa, Deus não me gosta, só o Dário é que pode, o Dário está progredindo. o Francisco Enquanto, está se calhar, é a própria gestão. Exatamente. Eu via que o Francisco queria também acrescentar, ali numa desta do Paulo, só não o paramos porque estávamos a tentar absorver tudo o que ele Exato. dizia, mas Exato. vi que queria acrescentar algo. Na verdade, eu quero adicionar que há uma frase que nós costumamos usar desde então. A frase diz o seguinte: Industria adjuvate Deus. Isto é latim. Industria adjuvate Deus está a querer dizer o quê? Deus ajuda quem trabalha. E com esta frase, eu quero dizer que é necessário que você, em primeiro lugar, coloques Deus na tua vida e não só. Você precisa lutar para você alcançar as orações que você anteriormente fez. Então, para alcançar as orações que você anteriormente fez, você precisa se comprometer com as orações, precisa se comprometer com o teu propósito. Isso vai fazer com que você consiga alcançar os teus resultados. Uma outra frase também que geralmente usamos em latim, ela diz o seguinte: barbacoa patitur este. Quer dizer, isso significa o quê? Isso significa que muita água na cabeça, quem sofre a barba. Com essa frase, barbacoa patitur este, muita água na cabeça, quem sofre a barba, estou a querer dizer que você não pode ter muitos objetivos. Se você tiver muitos objetivos, obviamente você não vai conseguir alcançar todos eles. Então você precisa te focar em um objetivo, lutar para alcançar este mesmo objetivo e te focares em realizações que você ainda não conseguiu alcançar. Bom. Por outro lado, também é importante compreender a questão tempo. Muitas vezes as pessoas esquecem que só temos 24 horas. É importante que você entenda que você só tem 24 horas. Para que você perceba isto, você precisa entender o seguinte: das 24 horas eu preciso geri-la da melhor maneira possível. Você precisa entender que essas 24 horas, na verdade, em condições normais nós poderíamos dizer que são poucas, mas na verdade são muitas. Por quê? Eu poderia dizer que 24 horas são muitas. Por quê? Porque o ser humano é considerado, cientificamente, o ser humano é considerado o ser que mais dorme. É considerado o ser que mais come. É considerado o ser que mais faz coisas das quais já nem precisa. Ou seja, o ser humano come mesmo sem ter fome, faz sexo mesmo sem estar no cio ou sem ter vontade. Ou seja, o ser humano é um ser... Cada vez mais, em cada tempo que passar, o ser humano é aquele indivíduo que não está saciado. Ok. E eu também costumo dizer ser insaciável. Quer dizer, não está satisfeito. Assim mesmo. Nunca está satisfeito com o que tem. Exatamente. O ser humano quer sempre mais. E automaticamente. também é importante compreender que o ser humano mais corajoso, o homem mais corajoso do mundo, é aquele indivíduo que recebe uma jinguba, que aceita uma jinguba e ele diz apenas o seguinte: muito bem, obrigado. Não precisava, mas muito bem, obrigado. E ele vai segurar na jinguba, vai comer. Esse é o indivíduo mais corajoso do mundo. Por quê? Porque uma coisa que na verdade você acha que não precisas e tu tomas e comes, obviamente é porque você não está a comer por ter fome. Tu estás a comer simplesmente porque você não tem necessidade, simplesmente porque você tem vontade. E é importante também relembrar que o ser humano tem 3 fases na sua própria vida. Nós temos a fase que vai dos 0 aos 25 anos, que é a
fase da produção hormonal, onde o indivíduo vai se preparar hormonalmente, psicologicamente, fisicamente, e depois vem a fase dos 25 aos 45 anos. Nesta fase, o indivíduo é a fase em que ele começa a produzir outros humanos, ou seja, começa a se reproduzir. Não é? Dos 25 até aos 45 anos de idade. 40 anos. Exato. A partir dos 45 anos de idade até os 75 anos de idade, o indivíduo começa a degradar. Ou seja, a mesma capacidade que o indivíduo teve antes, estamos a falar dos 0 aos 25, dos 25 aos 45, já não é a mesma capacidade que terá dos 45 até os 75 anos só de idade. pegando, antes mesmo de ir para a terceira fase, porque disse que tem 3 fases o ser humano, eu olho para aqueles indivíduos que algumas vezes têm, por exemplo, olhando para aquilo que são as fases que apresentou, têm todo o tempo do mundo, toda a disponibilidade do mundo para ir atrás das coisas, quando ainda têm energia, mas elas vão sempre adiando. Exato. Muitas vezes porque têm várias prioridades e várias prioridades não existem. Não existe. Você tem prioridade. Nós não podemos ter prioridade. Isso não existe. Não. Prioridade. Isto significa gestão do meu tempo, automaticamente. Exato. Mas há pessoas que preferem estar a adiar e quando chega, se calhar, essa fase, aliás, em que ele está a degradar, é que começam a correr atrás. E quando não alcançam aquilo que ele conseguiria alcançar com mais energia, eles começam agora a procurar o culpado. Algumas vezes. A minha pergunta é falta de conhecimento dessas mesmas pessoas, que o ser humano tem essas fases todas e que muitas vezes para nós atingirmos ou alcançarmos determinadas coisas na nossa vida, nós precisamos trabalhar com responsabilidade, Exato. com respeito ao próprio tempo, com comprometimento, porque existem características que fazem parte da educação do indivíduo. É importante nós sabermos que há indivíduos que não estão com valor nenhum, mas eles vão atrás, aliás, de alcançar alguma coisa, sabendo que aqueles são pontos importantes para que ele se dê bem na sociedade. A minha pergunta é falta de conhecimento ou é simplesmente porque as pessoas acham que eu vou fazer quando der e querendo ou não eu sou assim, pronto. O que é que falta nas pessoas? É falta de conhecimento? Na verdade, eu posso descrever isso em 2. É falta de sabedoria e prudência. Eu não aconselho pessoas a partirem para a inteligência. Na verdade, a sabedoria é mais importante do que a própria inteligência. A sabedoria é mais importante do que a própria inteligência. Por quê? Porque em nenhuma parte da história bíblica você vai encontrar pessoas que se deram bem e usaram inteligência. As pessoas deram-se bem porque usaram sabedoria. Estou a falar dos grandes reis que governaram, os grandes reis que comandaram os grandes territórios. E por outro lado, a inteligência pode ser usada para o que é mal, mas a sabedoria é usada essencialmente para o bem. Já a inteligência, eu posso usar a inteligência para enganar alguém, não é? Posso usar a inteligência para manipular alguém, mas a sabedoria essencialmente está vinculada àquilo que é bom. A prudência, é necessário ter prudência, falta de prudência. As pessoas, hoje por hoje, partem muito para o imediatismo, o querer já. Eu quero imediatamente, sem saber qual é o processo, a sequência processual para chegar até este sucesso. E às vezes nós fazemos comparações, né, com a vida dos outros, queremos copiar o que o Paulo faz, copiar o que o Francisco faz, então eu vou fazer da forma mais errada possível. Assim, e quando vem a frustração, nós começamos a procura do feiticeiro lá em casa, o feiticeiro na família. Mas vamos voltar já daqui a um bocadinho. Vamos a um momento musical agora. É uma coisa de 3 minutos, sensivelmente. Desde já estou a gostar da conversa e com certeza que as pessoas que aí estão também. E esperemos que aqui saiam dicas que sirvam de algum agregar de valores a si que estás aí em casa. Eu já andei. Muitos me diziam que não iria a lugar nenhum, que não havia de conseguir. Montanhas que me impediriam de eu escalar, e barreiras de atravessar, ventos que me atraiçoavam, sol que não raiou para mim. Várias portas eu bati e não
não se abriam. Eu já pensei em desistir e abandonar os meus sonhos, mas Deus esteve aqui para acender a minha luz, iluminar o meu caminho e mostrar que eu sou vencedor. Que eu sou vencedor. Já não tenho medo, já não tenho medo da escuridão, pois eu sei que no fundo tenho uma luz, e essa grande luz é que me conduz. Já não tenho medo, já não tenho medo da escuridão, pois eu sei que no fundo tenho uma luz, e essa grande luz é Cristo Jesus. Nazana bobangi ya molili lisusute pona yebi nasuka mwinda ezali mwinda yango munenende lobi kunanga yango Cristo Jesus. Nazana bobangi ya molili lisusute pona yebi nasuka mwinda ezali mwinda yango munenende lobi kunanga yango Cristo Jesus, Cristo Jesus. Já não tenho medo, já não tenho medo, já não tenho medo da escuridão, pois eu sei que no fundo tenho uma luz, e essa grande luz é que me conduz. Já não tenho medo, já não tenho medo, já não tenho medo da escuridão, pois eu sei que no fundo tenho uma luz, e essa grande luz é Cristo Jesus. Já não tenho medo, já não tenho medo da escuridão, pois eu sei que no fundo tenho uma luz, e essa grande luz é que me conduz. Já não tenho medo, já não tenho medo da escuridão, pois eu sei que no fundo tenho uma luz, e essa grande luz é Cristo Jesus. Boa. No entanto, deu para podermos beber um bocadinho de água, acompanhar a música que foi preparada para você, caro telespectador. Luz, nesta música, traz Jason dos Santos algumas dicas sobre, na verdade, conseguiu alcançar o sucesso que tem hoje. É uma interpretação da vida de muitas pessoas. Às vezes nós encontramos muitas barreiras, mas somos nós que devemos ser fortes e firmes para poder contorná-las e irmos ao nosso alcance. Isso chama-se foco, e é nesta deixa que eu trago para vocês. Eu tenho visto muita juventude diariamente com foco, e os seus resultados são plenamente extraordinários. E também tenho visto aqueles que não têm foco e querem culpar alguém por aquilo que elas não conseguem alcançar. O que é que vocês me têm a dizer a respeito disso? Bom, eu posso ter a primazia, né, companheiro? Tenha bondade. Bom, quanto à questão do companheiro Dário, eu ainda queria só fazer um respaldo do ponto do tempo da gestão. Certo. Gestão de tempo. Só para dizer que a gestão de tempo no processo... E não vou lhe cortar, o Francisco não se esqueça da terceira fase do ser humano. Da terceira, okay. Isso nós também, lá os telespectadores estão à espera. Estão à espera, Você exato. falou duas, uma começa do 0 aos 25, dos 25 aos 45 e a outra dos 45 até os 75 anos de idade. Mas vai já falar sobre essa terceira fase. Bom, dizia o companheiro Dário, a gestão do tempo no processo processual da realização de nossos projetos pessoais, tanto quanto profissionais, é essencial.
Muitas das vezes, as pessoas esquecem-se do fundamental tempo. É que as pessoas, nós já falamos aqui, querem fazer tudo em simultâneo. E outros ficam no acomodismo. Não, vou planificar para amanhã. Estou com preguiça, hoje não vou fazer isso, vou deixar para amanhã. E quando vê o Dário que está a planificar o tempo da melhor forma, está a ter resultados a desejar. Então essa pessoa fica o quê? Automaticamente cobiça, porque eu digo sempre, a inveja e cobiça são coisas distintas. A inveja é odiar o que é do Dário. Ou seja, eu vejo o Dário com um carro, vejo o Dário bem sucedido, eu odeio aquilo que o Dário tem, porque só pode ser para mim. O cobiçar é o desejar ter aquilo que o Dário tem. Mas não é pecado? É pecado, sim, é pecado. É pecado. Então, a questão do tempo é fundamental no processo processual da nossa excelência pessoal. Caso você não for um bom gestor do tempo, morreste. Não, mas isso é em tudo na Exatamente, vida. exatamente. A exemplo de alguns países na Europa, espero não estar enganado, mas eu sei que o ponto, por exemplo, de trem, né, porque eles têm trem, Exato. a Europa tem trem, se você vai à escola, tem aulas às 8 horas e já sabe que o trem passa às 7, Às 7. se você passa às 7 e 1 minuto, já não encontra o trem. Exatamente. E se calhar pode ser o único trem que leva ou que passa até a tua própria instituição. Significa que você tem um dia totalmente perdido porque você acordou tarde. Exatamente. Aí está. Exatamente. Nós aqui não temos isso, né? Nós temos o comboio. Sim, pronto. Sabemos que a escola é às 8 horas, mas estamos a acordar às 8 para ir para a escola que começa às 8. Aí vem o processo da educação, Dário. Como é que nós fomos educados a pensar e agir no nosso tempo? Porque tudo isso parte também do fator família. Os pais, que são nossos progenitores, e os adultos, tudo isso, devem ter a dinâmica constante de educar as crianças, tanto quanto os adultos, a terem a gestão do tempo, a planificação daquilo que eles querem alcançar. Caso contrário, muitas das vezes aliam-se a pessoas que não têm a dinâmica que possam ajudar. Ou seja, tu já não és um bom gestor do tempo. Alia-se mais alguém que não é um bom gestor do tempo. Ambos ficam não gestor do tempo por excelência. Consequência, caem no abismo. É como se fosse um cego andar com um cego. O cego precisa andar com alguém que lhe direciona. E falou bem da questão educação, mas existem também famílias que estão desestruturadas. Aí está. Porque se a família não recebeu, não terá para dar. Exatamente. Automaticamente. Não tem educação, não conseguirá passar a educação. Exato. Mas acredito que deve haver algum equilíbrio por parte do próprio indivíduo. Exatamente. Eu não sei em que momento, Francisco, é que o ser humano consegue perceber que tem que fazer mudanças, olhando ao seu redor. Porque eu tenho a história dos gêmeos que um tornou-se alcoólatra como pai e um tornou-se um grande empresário no mundo da imobiliária e tudo mais. Porque aquele que tornou-se alcoólatra, ele via o comportamento do pai. E olhava o pai como modelo. Olhava o pai como modelo. Exato. Então, por isso E é que assim nós estamos a acontece. dizer. E a natureza é assim. sim, Mas teve aquele que olhou para aquilo e viu que não é o modelo que ele queria perceber. Aquele não é o mundo dele. Não é o mundo dele. Na verdade, o ser humano, será que tem um momento na vida, tem uma fase das fases que apresentou, que ele consegue perceber o que é bom para ele e o que não? Nós sabemos que na fase da adolescência o ser humano já começa a entender o mundo. Mas existem pessoas que acabam escolhendo o caminho mais errado, por mais até que às vezes tenham uma família exemplar. Exatamente. Onde é que está o problema? Na verdade, companheiro Dário, eu quero dizer o seguinte: as pessoas não mudam até que percebam que a mudança é mais importante do que não mudar. As pessoas só vão mudar se perceberem que esta mudança é muito importante do que continuar sem mudar. Na verdade é o seguinte: todo o nosso ser, o nosso caráter em si, é resultado daquilo que nós vemos e ouvimos. Nós somos produto das informações que nós recebemos dia após dia. Exato. Quero dizer o seguinte: primeiro é que as pessoas têm, na sua maioria, desde pequeno, não é? A questão das crenças negativas. Coisas chamadas crenças limitantes. Exato. Exatamente. Coisas, por exemplo, não faça isso, senão vai dar isto. Não coma, senão vais cair. Não corra, senão tu vais tropeçar. Não fale, senão vais errar. Então, essas crenças negativas começam desde pequeno. O indivíduo começa a ser já amputado, começa a se colocar limites na sua própria vida desde então. Ele começa a perceber, quando tentar
tocar no fogo, os pais aparecem. Não toque no fogo, senão tu vais te queimar. Então, essas limitações, o indivíduo começa a ter medo de mudar. Muitas vezes, este medo da mudança é que vai fazer com que o indivíduo comece a se colocar limites na sua própria vida. Não posso fazer isto, senão vai dar errado. Se der errado, não terei sucesso. As pessoas têm medo de mudar. Medo de mudar com a pretensão de não cair em algum erro. Como, não posso por exemplo, fazer isso porque não dará posso fazer certo. isso, senão não vai dar certo. Não posso investir nesse negócio porque o meu dinheiro vai em vão. Então, essas crenças e limitações começam desde então. Isso vai se repercutir na nossa própria mente. Quando o indivíduo crescer, lá naquela fase de desenvolvimento e reprodução de outros seres humanos, estamos a falar da segunda fase, que é a fase dos 25 aos 45. Nesta fase, é a fase em que o indivíduo estruturalmente poderia já começar a se organizar para decidir aquilo que é a sua própria personalidade. Então, com essas crenças negativas, o indivíduo não vai conseguir alcançar. O ser humano só consegue se conhecer a si mesmo a partir da segunda fase. Na segunda fase é exatamente a fase de construção do perfil. É nesta fase em que o indivíduo já começa a reproduzir outros seres humanos e começa também a reproduzir resultados mentais. É a partir da fase dos 25 até aos 45 anos de idade. Quer dizer, aquela capacidade de fazer alguma coisa, de palestrar, de apresentar programa, por exemplo, como está a apresentar o companheiro Dário, não é? É esta fase dos 25 aos 45 anos de idade. Mas deixa eu dizer que eu comecei mais cedo, comecei logo na primeira fase. Exato, tudo por conta de alguma habilidade, mas a partir dos 25 até aos 45 anos de idade... Temos mais certeza do que exatamente, queremos. Temos mais certeza e estamos mais focados naquilo que nós queremos. Certo. Por outro lado, na terceira fase, que é a fase dos 45 até os 75 anos de idade, nesta fase o indivíduo começa a degradar. Ou seja, a mesma habilidade que nós tínhamos antes, aquela habilidade de palestrar, a habilidade de trabalhar, de apresentar programa, conforme o companheiro Dário apresenta, essas habilidades, nós, na verdade, temos conhecimento disto, mas a capacidade, a força, a motivação que tínhamos antes, a energia, a própria dopamina já não é a mesma. Quer dizer, nós começamos a descarregar e a tudo quanto carregamos. A perder a noção das coisas, né? Podemos ter todo o conhecimento possível, mas por conta destes itens que esteve aí a dizer, a nossa força, às vezes até de transmitir para os outros, não é mesma. Por isso é que daí a terceira fase, a aposentadoria, aliás, está na terceira fase. Daí a necessidade, na segunda fase, esforçar-se para a realização dos objetivos, porque vem uma fase em que já não teremos energias suficientes para poder alcançar. Exato. Paulo queria acrescentar? Só para acrescentar, eu digo sempre, companheiro Dário, o comando do ser humano é a mente. Tudo parte da mente. O companheiro Francisco articulava sobre o pressuposto da segunda fase, nos 25 em diante, que é a fase... 25 aos 45. Exatamente, que é a fase em que o ser humano ganha mais consistência sobre aquilo que quer fazer ou pretende fazer. Mas não refuto aquele que é o pressuposto de Francisco, mas eu digo sempre, a personalidade, que nós estamos falando de personalidade em psicologia, a personalidade começa a ser construída a partir do quê? A partir da fase da adolescência. E quando falamos de puberdade, estamos a falar da fase dos 13 ou 12, se não me erro, até os 18, 19 anos. Ou seja, nesse processo processual desse percurso da construção da personalidade, aí o indivíduo vai ter a capacidade de se conhecer já como pessoa. Por isso que eu digo sempre, o quem é você não é você como pessoa. O quem é você é a apresentação da tua pessoa, que é o teu nome. O quem és tu é quem és tu como pessoa. Estamos a falar de caráter, personalidade, valências, fraquezas. Mas por mais que a pessoa se conheça como pessoa, nesta fase, por exemplo, na primeira fase, que é a fase onde está a adolescência e tudo mais, mas nem sempre tem a capacidade de realizar coisas, de ir atrás de objetivos, de expectativas e tudo mais, tanto quanto consiga fazer isso na segunda fase. Exatamente. Que é a fase dos 25 aos 45 anos de idade. Veja aqui uma situação que nem, por exemplo, a gestão de finanças. De finanças, exato. As necessidades de uma pessoa que ainda está na primeira fase, que chega até os 25 anos, o que não acontece com todos, obviamente, exato. A gestão de finanças que um indivíduo que é jovem, que ainda acha que, digamos assim, eu tenho que trabalhar para vestir, eu tenho que me esforçar para apresentar-me bem,
talvez não seja a mesma capacidade ou são as mesmas necessidades que a pessoa da segunda fase terá. Exatamente. Porque as responsabilidades são outras, tal como o Francisco já disse. Ela aí tem responsabilidade também sobre outras pessoas. O seu posicionamento é super diferente. Exato. Embora consigamos nos conhecer na primeira fase, como pessoas, ali eu vou saber o que é que eu quero, por isso é importante que a família, e tal como vocês já disseram, e muito bem, a família também ajude, como estava a dizer. Algumas famílias fazem com que os filhos sejam a continuação dos seus sonhos. Eu fiz direito, tu vais ter de fazer direito. Exato. Ele tem 16 anos, não tem o poder de decisão, porque ele depende intrinsecamente do pai ou da mãe, ou de quem às vezes paga a propina. Já vi situações em que eu perguntei a estudantes, está aqui porquê? A primeira coisa que eu faço logo no primeiro dia de aulas, por que que você está aqui? Está a fazer essa formação por quê? E nós recebemos um monte de respostas. Há quem até diga, eu estou aqui porque estou a realizar uma vontade da minha mãe. Exatamente. E nós conseguimos sentir que há famílias, há adultos que não tiveram sucesso com os seus sonhos anteriores e querem que os acham filhos dão sequência. Algumas vezes dá certo, outras vezes nem tanto. Nem tanto. Porque nós estamos a construir uma sociedade totalmente doente. São pessoas que estão frustradas. Eu vou só fazer por fazer. Mas há quem consegue poder discernir que eu vou fazer aquilo neste momento porque é a sua vontade, mas eu depois vou atrás do meu real sonho. E há aqueles pais também que conseguem ouvir. Filho, é melhor que tu não faças isso, não é? Porque o nosso país não está preparado para tal. Porque tem aqueles. Mas a decisão é sua, filha. Exato. Quer fazer, por exemplo, cinema e televisão? Epá, a escolha é sua. Nós temos aqui X fábricas, não temos não sei quantos, a indústria de cinema não funciona. Quer dizer, os adultos, eu acredito, devem servir de apoio, mas não de decisões ou de, vamos assim dizer, juízes na vida de pessoas que ainda estão na primeira fase. Não, claro. Aí estaríamos diante do pressuposto da frustração da pessoa que vai ser dinamizada em fazer aquilo que não é a vocação. Porque quando o pai esforça o filho a fazer aquilo que não é o desejo... E a Bíblia refuta esse pressuposto. Tudo que é esforçado é contra a vontade, não cai bem. Correto. Então nós temos que partir do pressuposto daquilo que é a vocação, que é o propósito de vida desse indivíduo que o pai está a esforçar a fazer aquela formação. Mas também você já reparou que a nossa sociedade às vezes não ajuda, né? Porque os pais às vezes dizem, pá, você faz esse curso porque você vai ter emprego. Exatamente. Nós ainda temos olhado para a educação e a saúde, que são os ministérios que mais têm dado emprego, e olhas para a sociedade como é que está. Muitas batas brancas, muitas escolas de saúde e alguns indivíduos que também, epá, não deu certo como palestrante, não deu certo como coach, não deu certo como... Epá, ele vai ainda, tenta ainda na educação. E ele funciona, porque ele sabe que ali está a dar emprego. Muitas pessoas não estão nos seus lugares que eles já alguma vez sonharam. Paulo e Francisco, nós vamos só a um momento de publicidade. Desde já agradecer aos nossos parceiros, ao ISPP Luena, ao ISP Atlântida, ao Instituto Técnico Privado Bem Dizer. É um momento rápido. Nós voltamos já. Tudo bem, filha? Obrigada, tio. Já ouviram falar do ISPA Atlântida? Neste momento estou a fazer pesquisa de uma universidade para estudar. ISPA Atlântida é a solução. Propinas a partir de 15.950 kwanzas. 15.950 kwanzas? É isso mesmo que você ouviu, 15.950 kwanzas. Temos licenciaturas nas áreas de Ciências Sociais, Jurídicas e Humanas, Engenharias, Ciências da Gestão e Ciências da Saúde. Estamos no Benfica, Rua Lardo Patriota. Ligue 929-282704. Estamos também no município de Colibengo, Estrada de Catete, via Mazoso, 925011281. Para os estudantes do último ano, temos estágio na incubadora do ISPA, Instituto Superior Politécnico Atlântida. O futuro começa aqui. Está à procura de uma instituição que lhe oferece formação de qualidade? Então não procure mais, porque nós somos a solução. Instituto Superior Politécnico Privado do Luena tem para si Ciências Sociais, Engenharias e Ciências da Saúde. Estamos na Rua Augusto Ngangula, bairro Nzage, próximo do Comando da Polícia Nacional. Ligue 929-260-984, 929-262-851. Instituto Superior Politécnico Privado do Luena. O futuro começa agora. Bem, de volta,
E já na reta final, nós com certeza que temos muita coisa para falar sobre realmente o que é o sucesso. E nós aqui levantamos muitas situações. Dentre elas, a gestão do tempo, o caráter da própria pessoa, a educação que esta mesma recebe da família e do meio em que está inserido. Quer dizer, existem vários pressupostos que levam uma pessoa até o alcance pleno ou não. Do sucesso. Porque o contrário disso, o alcance, aliás, do sucesso pleno ou não. Porque o contrário disso, tal como já dissemos no princípio, é o fracasso. Uma vida fracassada é devido à forma que essa pessoa está a gerir. No entanto, só para remate final, não é só para fazermos assim as últimas considerações, eu gostava que tanto o Paulo como o Francisco olhassem para esta câmara e dissessem o que é que realmente as pessoas que nos estão a acompanhar devem fazer para que consigam alcançar o que elas já alguma vez Posso, almejaram. companheiro Francisco? A primazia. Exato. Boa. Bom, numa curta deixa, é só para dizer o seguinte: não é só saber que conta, mas sim o que tu fazes com ele. Porém, nenhum erro, nenhum fracasso, nenhum obstáculo é maior do que tu. Tu és maior do que tudo isso, muito mais. Porque tu foste feito segundo a semelhança de Deus. Imagina um ser humano que foi feito segundo a semelhança de Deus. É porque está dotado de capacidades ilimitadas para concretizar aquilo que ele almeja concretizar. Mas tu parte do pressuposto da planificação. Queres ser forte? Junta-te aos fortes. Queres ser grande? Junta-te aos grandes. Queres ser pequeno? Junta-te aos Junta-te aos pequenos. Tu és livre de fazer a tua escolha, mas não cobiça, não odeia quando tu vires aquele que se alia aos fortes com humildade e você se alia aos fracos e fracassaste. Então, toda planificação do sucesso parte desse pressuposto. Leve isso em consideração: saúde mental, mente sã, corpo sã, tudo corre bem. É o que eu tinha para deixar. Boa. A cidade Vamos aqui ao agradece. Francisco. Ainda vai falar que é para deixar os seus contatos, como é que as pessoas podem fazer para chegar até a Academia Núcleo Duro. Exato. É o Paulo, que é o CEO desta mesma academia. Então, só para fecharmos o tema, Francisco. Bem, na verdade eu começava por dizer o seguinte: fama e sucesso são coisas muito diferentes. Eu quero dizer o seguinte: não vá atrás da fama, vá atrás da importância. Fama e importância, a importância chega a ser melhor do que a própria fama. Existem pessoas que são famosas, mas não são importantes. Quando estou a falar de importância, eu estou a querer dizer que você precisa ser importante lá onde você está, no teu local de trabalho, na tua família. Quer dizer, você precisa existir. Porque, na verdade, há uma grande diferença entre viver e morrer. Alguns entendem que morrer é perder a vida. Mas eu entendo que morrer é ser esquecido. A partir do momento em que as pessoas esquecerem de ti, não lembrarem de ti, mesmo estando vivo, você está morreu. morto. Então quero dizer que você precisa estar vivo, mesmo ausente. E eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você não existisse, que falta farias? A partir deste momento, você começa a fazer um exame de consciência. Exato. De que você precisa cada vez mais fazer falta. E fazer falta é ser importante. Ser importante é procurar fazer o bem. Fazer alguma coisa que quando você partir, porque eu, como Francisco Tinjumbila, algum dia também vou partir, quando você partir, deixe algum legado. Há um escritor que eu tanto admiro muito, que é Mário Sérgio Cortella, ele dizia o seguinte: quando eu morrer, coloquem uma placa no meu túmulo a dizer que eu não estou aqui. Então, quando o indivíduo não está no túmulo, é porque está na mente das pessoas. Então, quando você partir, você precisa ser importante lá onde você está, na tua família. Quando alguém cheirar alguma coisa e lembrar de você, ali você está vivo. Então, para mim, fama é exatamente marcar importância, ser importante lá onde você está, no teu local, enfim. E por outro lado, também dizer que, aqui como Francisco Tinjumbila, como já adiantou o Dário, Francisco Tinjumbila é coach, é palestrante e também é terapeuta comportamental. Quero dizer que, como terapeuta ou como coach também, pertenço à Núcleo Duro, que é uma academia que tem realizado muitas palestras, e aqui ao meu lado já está o representante, o meu CEO, não é? Da Núcleo Duro. Quero dizer que para nos procurar é tão simples, e depois o meu CEO vai dizer Como é que as pessoas exatamente como é fazem que para funciona. encontrarem o Francisco Tinjumbila Exato. nas redes sociais e se calhar também o contacto aqui para aquelas pessoas que queiram tirar algumas dúvidas a partir do WhatsApp? Exatamente. Para localizar o Francisco Tinjumbila, no Facebook tu podes escrever Francisco Pedro Tinjumbila ou simplesmente
Francisco Chinjumbila, Mr. Palestra. Isso está lá na rede social, é a minha página E olha, pessoal. e está aqui já, o Ibra já fez a questão de estar a passar aqui em baixo, em rodapé, o Exato. nome exato, assim já não vamos esquecer, ok? É Francisco Chinjumbila. Francisco ok? Chinjumbila. Como está escrito aqui, Exato. no rodapé. Boa. Francisco Chinjumbila, Mr. Palestra, lá na página do Facebook e na conta pessoal, Francisco Pedro Chinjumbila. O número do WhatsApp? O número do WhatsApp é o 943 73 31 92. Boa. Estou aberto também para convites para outras palestras, não é? Porque, na verdade, o Francisco Chinjumbila não participa simplesmente das palestras da Núcleo Duro, também para outras palestras e convites, escolas, igrejas até, não é? Estamos abertos a isto. É isso. Então, Paulo, como é que as pessoas fazem para lhe poderem encontrar nas redes sociais? Como é que fazem para encontrar a Academia Núcleo Duro? Sei também, assim, em forma já de passagem de informação às pessoas, que vocês estão com um plano de formação, um plano novo de formação. São várias formações e tem também as vagas para aquelas pessoas que, né, que têm fraco Poder financeiro. mas que queiram estar dotados de algum conhecimento. Bom. Conta-me tudo. Boa. De uma forma sintetizada, não vou falar muito, não vou roubar o tempo. Paulo Sérgio, escritor, Facebook, Academia Núcleo Duro, Facebook. Para nos encontrar é muito fácil, estamos na Mediateca Zedu, estamos no centro de formação que está lá no Hoje Ainda, junto à loja do Zap, contatos 929 53 29 27. Quanto à dinâmica das bolsas de formação, bolsas de formação. que o Dário já articulou, nós a Núcleo Duro estamos a disponibilizar bolsas de formação. São quantas vagas? São 100 bolsas. Ok. Como é que as pessoas fazem para poder aderir? Boa, muito fácil. Basta seguir a página da Academia Núcleo Duro no Facebook. É Academia Núcleo Duro, no Facebook. Exatamente. Academia Núcleo Duro já está inscrito. Liga para nós, que é o 929 53 29. E na bolsa que vai ser participada, porque nossas formações custam 15 mil kwanzas, reduzimos ao preço de 6 mil kwanzas. Para os bolseiros. Os bolseiros, exatamente. Ok. Os bolseiros. Pagam apenas 6 mil kwanzas. Está incluso o certificado, Ok, boa. está incluso tudo isso, manual de apoio. Então, nós estamos aqui para transformar mentes e vidas, é a dinâmica. Uma transformação coletiva. Exatamente. Então, eu acredito que cada um de vocês que está aí a nos ouvir estará interessado. E só para deixar mais curioso, temos a formação de técnica para falar bem ao público, que é chamada por oratória, temos a pedagogia, temos educação financeira, empreendedorismo, comunicação institucional. E outros cursos que você poderá encontrar, aliás, na página do Facebook. Assim Se você mesmo. falar tudo aqui, as pessoas não vão. Olha, Facebook, não receberão essas informações. então, qualquer coisa, estamos abertos. Facebook, Paulo Sérgio Escritor. Estamos aqui com o companheiro Francisco Pedro Chinjumbila, também Facebook. Estamos aqui ao dispor de todos para servir e transformar mentes e vidas. E assim foi, com certeza que conseguimos transformar mais pessoas aí em casa. O meu muito obrigado por vocês estarem vindo. Deus vos abençoe firmemente, que a vossa caminhada seja feita de muitas bênçãos. Assim mesmo. Já? Eu espero contar convosco em próximas ocasiões. Diabo Ainda é aqui sujo. no pequeno almoço. Assim mesmo. Olha, para si, meu caro telespectador, muito obrigado pelo tempo dispensado. Eu quero deixar-te aqui uma dica. São 3 coisas que você poderá fazer para o alcance do sucesso: Deus, humildade e dedicação. Boa. Se você fizer isso, com certeza que você terá uma vida bem melhor. E as dicas que nós deixamos aqui, com certeza, uma planificação bem feita, fazer com que tenhas uma prioridade e ir atrás. Faça a gestão do seu tempo. Não faça comparação da sua vida com a vida de ninguém, porque o que faz bem a ele pode não fazer bem a si. Olha que o tubarão é forte no mar e o leão é forte em terra. Se você mudar os seus locais, os seus habitats, vais ver que o tubarão morre em terra e o leão morre no mar. Não faça comparações da sua vida com ninguém. Estamos juntos e que Deus nos abençoe firmemente. Estamos juntos. Até lá. Bem-aja.